Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos de um assunto extremamente atual: o direito fora dos tribunais, a importância do ensino de ciências jurídicas dentro das escolas, o direito que transforma, o direito que orienta. E também iremos falar sobre um assunto também de relevância: compliance empresarial, a cultura ética e transparência dentro das empresas. Para tanto, vamos conversar com a doutora Ayla Sádio, uma advogada consultiva que atua dentro do mundo corporativo, mas também de uma forma brilhante leva o ensino do direito para as escolas. Ayla, seja muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a todos a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho aí do que eu vivo diariamente. Fala para nós, o que é, aborda uma advogada consultiva? Então vamos lá. Uma advogada consultiva é aquela advogada que trabalha diariamente, ela está muito perto daquele cliente seu. Então, por exemplo, eu trabalho diretamente com CNPJs. Então, eu estou diariamente com o meu cliente. Eu costumo dizer que é uma advocacia um fast food, que é aquela advocacia onde você precisa de forma muito rápida, célere, de uma resposta. Então, a advocacia consultiva ela tem essa intenção de prevenção. Então, eu trabalho diariamente exatamente para prevenir futuros conflitos. Como, por exemplo, se o meu cliente ele precisa fazer uma contratação naquele dia, a advocacia consultiva ela faz essa leitura, logo emite uma resposta de forma rápida para que esse cliente ele tenha ali uma segurança naquela contratação. Olha, você também oferece um suporte especializado em compliance empresarial. O que você pode nos falar a respeito? Bom, o compliance empresarial, que todo mundo foi tão falado ali até por causa do mensalão, ele tem a intenção de garantir que aquele CNPJ ele esteja enquadrado na nossa legislação. O que é diferente, um pouquinho diferente da advocacia consultiva. A advocacia consultiva ela vem para prevenir. O compliance ele vem para fazer a adequação daquela empresa às nossas normas, à nossa legislação vigente. Por que o compliance empresarial ele se tornou tão importante nos dias de hoje? Ele se resume em ética? Explica o que é, na verdade, dentro, no momento. Então, hoje o compliance se fala muito, e quando se fala, a gente tem uma falsa suposição que é para grandes empresas. Eu trabalho hoje com pequenas empresas e pequenas de porte médio. E eu, mesmo assim, eu aplico o compliance. Como que a gente faz? Por exemplo, o compliance trabalhista. Qual a intenção do compliance trabalhista? É pegar aquele CNPJ e colocar ele dentro das normativas. Então, não é simplesmente fazer um contrato de trabalho. Fazer um regulamento interno, fazer um regimento, fazer um manual, tomar cuidado com o tratamento de dados. Então, a gente pega esse CNPJ e verifica se ele está enquadrado, por exemplo, na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, o compliance ele tem essa intenção, não é só verificar se aquela empresa ela possui diretrizes éticas, mas sim se ela está dentro das normas legais cabíveis para cada CNPJ de cada segmento. Olha, o que você defende, por exemplo, no dia a dia, como advogado, dentro do compliance, por exemplo? O que eu defendo? Quem, por exemplo? Você defende a empresa ou um empregado? Hoje eu trabalho só com CNPJ. Então, hoje eu só advogo para reclamada, No caso, seriam as empresas. Hoje, atualmente, a gente não tem esse braço, por exemplo, no escritório do reclamante, do colaborador, do funcionário. Mas a gente está ali diariamente com eles também. Mas existe conflito, por exemplo, falando de ética, de compliance, existem conflitos dentro de uma empresa? Sim, entre o empregado e o empregador? Sim, inclusive o próprio compliance ele tem como diretriz canais de denúncia.
que são canais para dar suporte ao colaborador, para que ele possa manifestar, por exemplo, alguma situação, né? Às vezes até um assédio moral que está acontecendo, agora às vezes um descumprimento. Então o compliance é importante por isso, porque ele garante que haja, por exemplo, canais de denúncia para esse colaborador, para esse funcionário, poder estar entrando em contato e ter ali um mediador de solução de conflitos com aquele CNPJ. Ayla, dentro de uma empresa, em se falando de ética profissional, o empregado ele tem que obedecer regras dentro da ética profissional, seguindo o compliance? Sim, o compliance ele vem exatamente para isso, para poder garantir que esse colaborador ele obedeça regras que sejam de acordo com a legislação. Então, ele é obrigado. Ele não tem que obedecer só o que está na CLT, tanto quanto a convenção coletiva, é como se fosse uma escadinha. Então, tenho ali a ordem e temos ali também um regimento interno que tem as obrigações, os deveres, a cultura da empresa. Então, ele tem que sim se adequar, desde que isso não venha ferir os seus direitos, claro. O assédio é um ponto que realmente está acontecendo muito, não é isso? Dentro de empresas ou não? Sim, infelizmente, eu falo que a gente, de fato, a gente deveria ter psicólogos hoje dentro de um CNPJ. A empresa ela tem que ter esse suporte. Inclusive, a NR1 veio com essa intenção, né? A NR1 fala de danos psicológicos e traz ali uma tentativa de combater. Eu estava lendo, e me reservo o direito até de falar que posso estar errada essa informação, mas o INSS hoje, ele tá com... Eu vi uma entrevista falando que o burnout hoje, ele é uma das maiores causas de afastamento pelo INSS. E o burnout é em decorrência do próprio trabalho. Então, é um trabalho excessivo e, às vezes, o dano moral ele está vinculado. Esse assédio de burnout já levou muita gente, realmente, gente conhecida da própria TV, a afastamento, entendeu? E um psicólogo, ele já faz parte de muitas empresas? Ainda é um processo. Hoje, na prática, eu vejo que ainda não conseguimos alcançar esse mundo ideal, né? Desde a implantação da compliance, já existe uma mudança cultural ou ela está sendo paulatina? Ela está caminhando igual um bebezinho, eu acredito. A gente está passo a passo, mas ela está ainda engatinhando ainda, eu acredito. Mas as mudanças já são visíveis? Eu vejo que sim, até em razão das contratações que hoje vêm para o escritório. O médio empresário ele já tem essa visão, o pequeno empresário ainda não consegue, mas eu vejo que as empresas de médio porte elas já estão tendo essas considerações, então a gente já consegue trabalhar inclusive um preventivo com essa empresa para evitar futuros problemas, né? Existe um caso assim que você considera pitoresco, um caso sério, grave que aconteceu, que você teve como defender, para defender a empresa? Assim, hoje, com relação ao compliance, o que eu vejo é que quando a gente consegue fazer um compliance muito bem feito, a gente faz essa assessoria preventiva, a gente não chega nem aí. Porque por mais que esse trabalhador, às vezes, ele venha à justiça do trabalho, você conseguiu prevenir de forma, vamos dizer, a gente consegue trabalhar de uma forma que ele não consiga nenhum respaldo, às vezes, para dar uma entrada numa reclamatória. Quando eu recebo uma reclamatória trabalhista nesse sentido, normalmente o compliance ele atingiu o seu objetivo. Então, ainda assim, com as minhas empresas aqui que eu acompanho, eu não tive nada tão significativo nesse sentido, porque a gente consegue trabalhar isso e fazer essa mediação ali antes até de uma reclamatória trabalhista. Bem, vamos falar agora sobre o direito dentro das escolas, que é um assunto extremamente importante. Você fala que dentro da sua experiência jurídica, você também tem paixão pelo ensino. Como surgiu essa ideia de levar o direito para dentro das escolas? Bom, eu conheci o programa Direito na Escola 7 anos atrás, em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sou de lá, e me capacitei
Foi um treinamento de 2 dias que a gente teve em Belo Horizonte. E a partir disso eu comecei a dar aulas e me tornei professora jurista, que é a professora de ciência jurídica, né? E estou há 3 anos em Taubaté já lecionando numa escola privada. Então hoje eu atuo diretamente com crianças e adolescentes, dou aula de direito penal, direito ambiental, direito constitucional. Esse ano a gente tem algo até mais especial, que a gente vai trabalhar com direito eleitoral, direito do contrato, direito do trabalho. Então, o programa, ele me capacitou há 7 anos e a partir disso eu me tornei professora jurista para crianças e adolescentes. Além disso, também a gente tem alguns trabalhos que a gente faz através de palestras, conscientização dessas crianças em determinados temas. Então, às vezes a gente leva até algumas palestras em algumas escolas de forma pontual, dependendo da necessidade daquela escola. Então, foi assim que surgiu na minha vida. O programa Direito na Escola, eu digo que ele ganhou meu coração e transformou minha vida. Porque eu vi, de fato, que é uma transformação social através do conhecimento. Eu vi crianças sendo curadas através do conhecimento. Eu vi problemas serem evitados através do conhecimento. Principalmente quando você fala de direito na rede pública. Você vê isso de forma bem clara, bem transparente. Por que o livro? Porque é ele que cria as nossas regras. E aqui eu tenho o poder executivo. E aqui eu tenho o judiciário. O Guilherme vai falar agora um princípio pra gente. O princípio da democracia. A gente tem que votar em alguém. A população vota em alguém por meio das eleições, decidindo quem vai ser presidente ou não. Ele tá certo? Olha, e como que as crianças e os adolescentes eles estão recebendo esse tipo de conteúdo? Eles amam. É a única coisa que eu assim, posso dizer. As crianças amam o direito. É fantástico. Só entrando para dentro de sala para entender. Eles amam. Toda vez que estou para dar aula, às vezes eu tenho contato com as crianças. Que dia que eu vou ter aula de direito na escola? Cadê, professora? Você não vai vir falar? Eu já tive aluna de chegar para mim e falar assim, quero ter aula sobre o ECA. Eu falei, como assim sobre o ECA? Eu ainda nem cheguei e ela já está sabendo. Eles amam a aula. Eles amam a aula de direito. Porque eles conseguem entender que eles são partes ativas da sociedade, que eles contribuem. Eles não são apenas coadjuvantes. Então, eles amam. Até porque a aula de direito não é uma aula normal, principalmente para crianças e adolescentes. Então, a gente trabalha muito com gamificação ou gamificação, que é exatamente você trazer a matéria de direito para público infantil. Então, por exemplo, eu dei uma aula outro dia para crianças de 6 anos, para falar de dignidade da pessoa humana. Eu utilizei o Mario, o jogo do Mario Kart, para poder explicar o que é a dignidade da pessoa humana. E aí, o que você aprendeu esse ano com direito na escola? Eu aprendi muitas coisas, também aprendi sobre a Constituição, o poder legislativo, judiciário, executivo, tudo que eles fazem. Também aprendi sobre o meio ambiente, que é bom preservar ele, é bom usar coisas sustentáveis e etc. Muito bem. Você falou agora há pouco sobre o ECA, que eles estão falando do ECA. O Conselho Tutelar, ele faz parte desse movimento, desse tipo de ensino já? Não, ainda não. Não. Assim, o direito na escola, como ele é um programa, ele está vindo ainda, né? Em Belo Horizonte, 47 cidades, se eu não me engano, já possui o direito na escola, já possui programas de aula de ciências jurídicas dentro de sala. São Paulo ainda não tem, e é algo que a gente está caminhando, inclusive, para poder trazer para São Paulo. Então, de uma forma geral, ele não faz parte do currículo escolar ainda, do Brasil, vamos dizer, de norte a sul. Sim e não. Sim, porque a própria LDB e a BNCC, ela já faz uma previsão, porque ela fala que a matriz curricular ela tem que trazer para aquele aluno senso crítico. Então, ela tem ali algumas determinações que traz a matéria de ciência jurídica para a base curricular.
Mas, na prática, a gente ainda não conseguiu trazer a matéria de fato para o ensino, por exemplo, como uma grade curricular. O que é totalmente diferente, muda tudo. Mas existe, por exemplo, uma relação entre o bullying, que é um fato que está aí dentro de todas as escolas, existe uma relação entre o bullying, pode existir uma relação entre o bullying e o direito dentro da escola, do ensinamento? Você pode abordar esse lado? Para que, por exemplo, aquele aluno mais rebelde, ele já fique um pouco mais retraído? Sim, quando a gente fala de bullying, a gente fala de direitos e deveres. Então, a gente sempre vem com uma temática, um fundamento. A partir disso, a gente fala de atos infracionais. A gente fala até se uma criança ela pode ser presa ou se não pode ser presa. Você fala do impacto do bullying na vida daquela criança. Eu nunca mais vou me esquecer de uma palestra que eu tive, que eu dei. Acho que as crianças tinham mais ou menos uns 9 anos. E uma das crianças simplesmente começou a chorar. Ela não conseguia parar de chorar, no meio. E era bonitinho porque esse aluno, ele era aquele amigo, ele era mais, sabe aquela criança social, que todo mundo quer conversar, que você fala assim, essa criança não passa por isso? E foi exatamente esse aluno em uma palestra, e ele começou a chorar. E eu fiquei muito emocionada na hora, eu custei a segurar, porque a gente nunca imagina que aquele determinado aluno está se sentindo assim. Ele trouxe isso à tona e isso comoveu toda uma sala. Então, o impacto, quando a gente traz e a gente fala e a gente demonstra que aquilo é crime, que o pai pode ser responsabilizado, você consegue atingir aquela criança, ela consegue entender. Olha, como é que está funcionando na prática o direito na escola, de uma forma geral? Hoje, em Taubaté, na verdade, no estado de São Paulo, a gente não temos o programa, então, mas a gente já tem movimentos, né, de pessoas, inclusive na área do direito, que vão até as escolas. Então, por exemplo, a própria OAB, ela tem comissão OAB vai escola, que ela vai até as escolas para poder falar de temas voltados a, por exemplo, violência escolar, bullying, cyberbullying, temáticas ali, normalmente, que eu acredito que venha mediante solicitação, às vezes até da própria escola, da secretaria ou outros órgãos. Como é que a Secretaria de Educação da cidade está recebendo esse movimento? Essa implantação, essa novidade, né? Então, em breve teremos aí uma novidade. A gente teve aprovado, né, a lei de bullying e cyberbullying aqui em Taubaté, né, na Câmara Municipal. Foi aprovada acho que na primeira semana de abril, se eu não me engano. E a partir disso, eu acredito que a gente vai começar... eu digo a sociedade, né? Vai começar um movimento aí de conscientização aí. Explica melhor um pouco sobre isso. Vamos lá. Como a gente teve essa aprovação e agora estamos criando uma Olimpíada, que chama Olimpíada Respeito e Jogo, que é uma Olimpíada que vem pela OAB. O OAB vai à escola e essa Olimpíada ela vai tratar do tema bullying e cyberbullying. Dentro desse programa, iremos fazer algumas palestras, tá? Essas palestras vão ser pontuais em determinados temas. Vamos gamificar ou gamificar esse tema para que seja recebido de forma bem afetiva por essas crianças. É exatamente porque a gente quer marcar a vida dessas crianças com algo que é bom, mas que tenha uma mensagem por trás, que é a mensagem de respeito. É um programa que a gente tomou uma duração de 7 anos. Eu vejo a transformação na vida das nossas crianças e vejo esse reflexo nas casas, na sociedade, no ambiente, principalmente escolar. É onde a gente tanto precisa falar de temas importantes, né? Conscientizar de fato as nossas crianças que elas são integrantes da nossa sociedade. Não são meros coadjuvantes, mas impactos integrantes da nossa sociedade, pontos ativos. Direitos, deveres, responsabilidade. Como que os professores e as escolas têm recebido esse movimento, de uma forma geral? A coordenação que eu vejo é que eles têm recebido de forma bem colaborativa. A gente não teve nenhum impedimento, nenhuma dificuldade, pelo contrário, todo mundo querendo contribuir, né? Eu acho que todo mundo consegue entender que é um tema em que todos saem ganhando, né? Quando você consegue demonstrar para uma criança que ela tem que respeitar o próximo, independente das diferenças ou afins, todo mundo sai ganhando. A sociedade ela já está um passo lá na frente.
Olha, eu sinceramente, eu acho que esse tipo de movimento, ele não deveria estar restrito tão somente às escolas, eles deveriam também para as faculdades, entendeu? Porque tem muita faculdade, eu não estou generalizando, mas tem muita atitudes de jovens que realmente não condiz com o momento que ele está estudando, sabe? Então é uma completamente, agora há pouco tempo, foi agora esses dias, eu acho que foi no Pará, em Belém do Pará, dois estudantes, agora esses dias, eles foram presos porque eles usaram uma ferramenta de choque em moradores de rua, sabe? Então, eles estão agora respondendo, devem ser expulsos das faculdades, entendeu? Então, esse tipo de atitude é lamentável, é lastimável, entendeu? Você acredita que a falta de conhecimento, Ayla, ela contribui, por exemplo, problemas sociais no país? Sim, com certeza. Conhecimento é poder, né? Informação é poder. Acho que a gente está numa era que isso está bem claro. Eu costumo dizer que se uma menina de 12 anos ela entende o que é assédio e ela entende que existe um Estado que a protege, que ela tem mecanismos de denúncia e que ela pode pedir ajuda dos pais, essa menina dificilmente vai passar por um assédio. Porque ela vai entender antes que aconteça aquelas ameaças, né? Ela vai entender ali antes que aquele adulto chegue e passe a mão, ou na hora que ele passar a mão, ela já vai conseguir entender que aquilo é um assédio e vai ter segurança de levar para os pais. Porque o índice de crianças que de fato não conseguem passar ou levam essa informação às vezes muito tarde, às vezes de forma às vezes ter passar por um abuso por meses e meses e meses é alto. Então, quando você mostra para essa criança, ela recebe a informação que aquilo é um assédio e ela tem para quem correr, vamos dizer assim. Essa criança, a gente conseguiu transformar essa criança. Porque a gente vai evitar um dano. Então, em vez da gente remediar, a gente vai prevenir o dano. Então, eu acredito que o conhecimento é poder, porque a gente está dando a oportunidade, a segurança para que essa criança não passe por um dano ou até mesmo evitá-lo. Eu ainda acredito que a gente ainda consiga evitá-lo ao invés ela passar por um dano muito maior. E os pais dessas crianças, onde as escolas já estão recebendo esse ensinamento de ciências jurídicas? Como é que eles estão recebendo? O direito, sempre, eu vejo que ele é muito bem recebido. Os pais, eles ficam felizes Na verdade, eles têm curiosidade. Eu vejo que eles têm curiosidade. Porque uma criança que chega falando sobre o que são os 3 poderes, desperta no próprio pai. Porque às vezes até o próprio pai não sabe. Quando a gente às vezes fala de direito do trabalho, a gente explica por que a mãe e o pai saem de casa para trabalhar, ela chega com informações que às vezes até o próprio pai não tem conhecimento. E eu vejo que tem um despertar dos pais com relação a essas matérias. Então você acredita que essa inovação, o ensino, a chegada do ensino de ciências jurídicas nas escolas é fundamental para a criação de uma sociedade mais responsável? Sim, eu entendo, acredito e talvez confiaria até minha vida nisso. Que o ensino de ciências jurídicas talvez vai se tornar um ensino até mais importante que até às vezes um ensino, uma português, uma matemática, que é essencial, não tem como viver sem. Mas eu acho que a gente deveria colocar ciências jurídicas aqui no mesmo patamar de um português, uma matemática, geografia e história. Não tem como se criar um cidadão se ele não sabe aonde ele está inserido. Ayla, gostaríamos de você, onde encontrar a doutora Ayla Saad? Como encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @AylaSaadAdvocacia. Ayla, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Eu gostaria de dizer, assim como o direito transformou minha vida, o direito também salva vidas. Ele salvou a minha vida e hoje eu acredito que ele irá sim salvar a vida das nossas crianças e nossos adolescentes, para que a gente tenha uma sociedade melhor.
Exatamente. Ayla, gostaríamos de agradecer a sua participação, as suas explicações e te parabenizar por esse momento tão importante dentro do ensino, que é uma novidade que ela precisa ser ampliada de forma, eu acho que total, entendeu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que futuramente você retorne para contar novidades. Eu que agradeço. Olha, conversamos com a doutora Ayla Saad, advogada consultiva, falando desse momento maravilhoso dentro das escolas, o ensino do direito dentro das escolas. Na verdade, isso ajuda a criar crianças mais responsáveis, famílias mais responsáveis, com certeza uma sociedade mais direcionada. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.